Você já se perguntou como é possível triplicar os seus resultados sem trabalhar mais? Parece absurdo, não é? Porque desde pequeno você ouviu que para ganhar mais precisa trabalhar mais, que sucesso é suor, é esforço, é ralar noite e dia. Mas, e se eu te dissesse que isso é uma mentira, que te ensinaram para te manter preso? Você pode estar trabalhando duro há anos, sem ver os frutos que realmente merece. Por quê? Porque o segredo não está no que você faz, está no que você é. E é exatamente isso que vou te mostrar agora. Vamos direto ao ponto. Dinheiro é importante, muito importante. Negar isso é como negar o ar que você respira. É curioso como a maioria das pessoas vive dizendo que dinheiro não traz felicidade, mas se você observar bem, quase tudo o que elas fazem gira em torno dele. O trabalho que elas suportam mesmo odiando, os horários que aceitam cumprir, os desejos que reprimem, os sonhos que deixam de lado, tudo por causa dele. E ainda assim, continuam repetindo que não é importante. Isso é um grande conflito interno. E conflitos como esse destroem seus resultados. A verdade é que a maioria das pessoas nunca parou para refletir o que realmente pensa sobre dinheiro. Não o que dizem em voz alta, mas o que sentem lá dentro. E é esse sentimento silencioso, quase inconsciente, que define seus resultados. É esse sentimento que te faz rejeitar oportunidades, sabotar negócios, hesitar diante de ideias grandes. Você pode até dizer que quer ganhar mais, mas se dentro de você existe um desconforto em lidar com dinheiro, se você se sente culpado só de pensar em enriquecer, se você associa dinheiro com ganância, egoísmo ou corrupção, então você está mandando uma mensagem para o universo e para o seu próprio subconsciente, dizendo: eu não mereço isso. E o que acontece? Você continua onde está. Eu precisei bater muito a cabeça para entender isso. No começo, minha relação com dinheiro era confusa. Eu não tinha educação formal. Mal havia terminado 2 meses de ensino médio. Eu trabalhava duro, fazia o que me mandavam, mas nunca sobrava nada. A verdade, eu não sabia o que estava fazendo. Não entendia o jogo. Só sabia repetir o que ouvia. A vida é dura. A gente trabalha para sobreviver. Rico só ganha porque explora os outros. E eu acreditava nisso, até que um dia, um homem me deu um livro, Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Na hora achei exagerado. Pensei, ficar rico só lendo um livro? Isso é conversa de vendedor. Mas aquele homem falou com tanta convicção que eu decidi dar uma chance. Comecei a ler e continuei. Todos os dias. Era como se, pouco a pouco, cada página fosse desintoxicando minha mente das crenças que me mantinham preso. Logo depois descobri os áudios de Earl Nightingale e comecei a ouvi-los, religiosamente. No carro, no banheiro, no intervalo do trabalho. Não demorou para minha mente começar a mudar. E aí, algo incrível aconteceu. Minha renda disparou. E o mais estranho, eu não estava trabalhando mais. Veja bem, eu não herdei dinheiro. Não tinha diploma, não tinha experiência. Mas em poucos anos eu estava faturando mais de 1 milhão por ano. Eu operava negócios em 6 cidades, em 2 continentes. Como isso foi possível? Porque eu mudei a forma como eu via o dinheiro. E quando você muda internamente, o mundo ao seu redor precisa se ajustar. Mas não pense que isso aconteceu da noite para o dia. Foi um processo de reconstrução. Eu precisei ouvir e ler as mesmas mensagens por meses, anos, até elas entrarem tão profundamente que mudassem minhas ações sem eu perceber. O segredo não estava no conteúdo em si, mas na repetição. Você já notou que repete os mesmos comportamentos financeiros todo mês? A mesma luta para fechar as contas, a mesma ansiedade quando o cartão vence, a mesma esperança no próximo salário. Isso não é coincidência. Isso é programação mental. E essa programação é mais poderosa do que qualquer esforço físico. É por isso que você pode trabalhar 12 horas por dia e ainda assim não sair do lugar. Porque o seu corpo está se movendo, mas a sua mente continua presa ao mesmo ponto. Você sente que está vivendo isso? Já teve aquela sensação de que, por mais que se esforce, o dinheiro escapa das suas mãos como água? Você já se sentiu cansado de correr atrás e mesmo assim ficar no mesmo lugar?
Talvez o que esteja faltando não seja esforço. Talvez o que esteja faltando seja consciência. Consciência de que o dinheiro é apenas uma energia. E como toda energia, ele responde à frequência. Se você emite medo, escassez, insegurança, é isso que você vai atrair. Mas quando você começa a ver o dinheiro como algo bom, limpo, positivo, e entende que você merece ter uma vida confortável, abundante, sem medo do fim do mês, então tudo começa a mudar. Essa não é só a minha história, é a história de milhões que transformaram suas vidas com esse mesmo princípio. Pessoas que entenderam que ganhar mais não é uma questão de merecimento divino, e sim de alinhar sua mente com a abundância. E atenção, não adianta dizer para si mesmo que quer dinheiro, enquanto no fundo sente vergonha ou medo dele. O subconsciente não ouve palavras, ele sente vibrações. Por isso, quero propor algo muito simples. A partir de hoje, por uma semana, toda vez que você pensar, não tenho dinheiro para isso, mude a frase para, como posso ganhar para conquistar isso? Você vai perceber algo sutil acontecendo. Seu cérebro vai começar a procurar soluções. Seu corpo vai se mover com mais propósito. E o universo vai começar a responder de um jeito diferente. É assim que começa, com um pensamento. E se você continuar, esse pensamento vira crença. E essa crença vira realidade. O dinheiro não é o vilão. O vilão é o medo de lidar com ele. E hoje, você pode escolher mudar isso. Você nunca vai conseguir ir além da imagem que tem de si mesmo. E isso não é um exagero. É uma verdade silenciosa que age nos bastidores da sua vida o tempo todo. A forma como você se vê define os limites do que você permite alcançar. Não importa o quanto você se esforce, nem quantos cursos você faça. Se a imagem que você guarda dentro de você é de alguém limitado, pequeno, mediano, é isso que você vai continuar sendo. O problema é que essa imagem não foi construída por você. Ela foi implantada pelas experiências que teve, pelos erros que cometeram com você, pelas vozes que ouviu desde pequeno. Você não é bom o bastante, não sonha alto demais. Isso não é pra gente como a gente. Frases pequenas, mas que se alojam fundo na mente e viram tijolos invisíveis. Tijolos que constroem uma prisão sem grades. Você pode até dizer que quer mudar de vida, mas se lá dentro você ainda se enxerga como alguém fracassado, azarado, limitado, então é isso que a sua realidade continuará refletindo. Porque a vida externa é sempre um espelho da vida interna. O mundo vai tratar você exatamente da forma como você acredita que merece ser tratado. Eu me lembro de uma vez, quando estava em Londres, entrei no banheiro de um hotel 5 estrelas e por um instante parei em frente ao espelho. E não foi a roupa, nem o relógio, nem o ambiente que me chamaram a atenção. Foi o meu olhar. Ele era outro. O homem que me olhava de volta já não era o mesmo. E naquele momento, percebi que a mudança real não estava nas conquistas. Estava no que eu acreditava ser possível para mim. Sabe por que isso é tão importante? Porque é aí que mora o maior sabotador dos seus resultados, a sua autoimagem. Se você acredita que só merece ganhar 2.000 por mês, é isso que vai continuar atraindo. Mesmo que surjam oportunidades melhores, você vai se auto-sabotar. Vai hesitar. Vai atrasar. Vai errar. E depois vai chamar de azar. Agora pense nas pessoas bem-sucedidas que você admira. Elas agem como se o sucesso fosse natural. E é mesmo. Mas não porque o mundo favorece uns e desfavorece outros. É porque elas se enxergam como pessoas bem-sucedidas, antes mesmo de os resultados aparecerem. Oprah Winfrey é um exemplo poderoso disso. Ainda muito jovem, ela já se via como alguém destinada a algo grande. Mesmo passando por abusos, pobreza, rejeição, ela não permitiu que essas experiências definissem a imagem que carregava de si. E foi essa imagem interior que moldou tudo o que veio depois. Mas se você está assistindo isso agora, talvez esteja pensando, tá, mas como eu mudo essa imagem dentro de mim? E a resposta começa com consciência. Você precisa começar a se observar. Como você se descreve quando ninguém está ouvindo?
Que tipo de pensamentos você tem quando recebe um elogio? Você aceita com gratidão ou sente que não merece? É nesse espaço íntimo, onde ninguém vê, que sua autoimagem vive. E é exatamente aí que ela precisa ser reescrita. O exercício que eu comecei a praticar e ensino até hoje é simples, mas poderoso. Visualização diária. Todos os dias, por 10 minutos antes de dormir e ao acordar, eu me via como o homem que queria ser. Não como eu era, mas como eu escolhia ser. Eu me via palestrando para multidões, viajando o mundo, comandando negócios de sucesso, com roupas elegantes, gestos confiantes, postura ereta. E com o tempo, essa imagem se tornou tão familiar que o mundo teve que se adaptar a ela. Você pode fazer isso. Não precisa de dinheiro nem de tempo extra. Precisa de disciplina, de decisão. Durante esse processo, é comum sentir desconforto. A velha imagem vai tentar te puxar de volta. Vai te lembrar dos erros, dos fracassos, das vezes em que não deu certo. Mas você precisa entender. Isso não é verdade. É apenas um eco do passado. E você não é o seu passado. Você é o que você decide ser agora. E, por favor, pare de esperar os outros validarem essa nova versão de você. A aprovação não virá antes da transformação. Ela vem depois. Primeiro você acredita. Depois o mundo acredita junto. Muitas vezes, o que separa você de uma vida extraordinária não é o talento, nem a sorte, nem o trabalho. É a sua permissão interna. A sua capacidade de olhar no espelho e dizer: eu mereço, eu sou capaz e eu vou. Então eu te convido a fazer isso hoje. Vá até o espelho agora e por 2 minutos encare a si mesmo. E fale com coragem aquilo que você quer ver refletido na sua vida. Mesmo que soe estranho, mesmo que pareça mentira. Porque toda verdade começa como uma ousadia. E se você repetir isso todos os dias, vai chegar um momento em que você não estará mais fingindo. Você será. Essa é a chave. Não se trata de esforço físico nem de metas mirabolantes. Trata-se de alinhar sua identidade com os resultados que deseja. Porque quando a imagem muda dentro, o mundo inteiro muda lá fora. E isso, eu garanto. Você já percebeu que, mesmo tentando mudar, mesmo traçando metas, fazendo promessas e começando de novo várias vezes, acaba voltando para o mesmo ponto? Parece que há uma força invisível que te puxa de volta, que sabota seus avanços, que repete os mesmos padrões. E eu vou te dizer o que é essa força. Chama-se paradigma. O paradigma é um conjunto de crenças, hábitos e padrões que está profundamente enraizado no seu subconsciente. É ele quem dita como você pensa, como sente e, principalmente, como age. E o mais curioso, ele opera sem a sua permissão consciente. Você pode desejar o sucesso, pode querer ganhar mais dinheiro, pode até começar a agir diferente. Mas, se o seu paradigma não mudar, você sempre será puxado de volta para o mesmo lugar. Eu levei anos para entender isso. No início da minha transformação, minha renda disparou. Me tornei milionário mesmo sem educação formal, mesmo vindo de um histórico comum, sem grandes oportunidades. E num certo momento, eu me perguntei, o que realmente aconteceu comigo? Porque não fazia sentido. Eu não havia feito nenhum curso milagroso, nem recebido herança, nem tropeçado na sorte. O que havia mudado? Porque, de repente, minha vida havia dado um salto gigantesco. Demorei 9 anos e meio para encontrar essa resposta. E quando encontrei, entendi que o que havia mudado não era o mundo ao meu redor, era o meu paradigma. Você já viu alguém começar a ganhar mais dinheiro e meses depois voltar à estaca zero? Ou alguém perder peso com uma dieta e pouco tempo depois engordar tudo de novo? Isso não é falta de força de vontade. Isso é o paradigma se manifestando. O subconsciente rejeita tudo o que é diferente da programação que ele carrega. Ele busca estabilidade. E se estabilidade para ele significa escassez, fracasso ou limitação, é isso que ele vai preservar, não importa o quanto você se esforce. É por isso que repetição é a chave. Foi ouvindo os mesmos áudios todos os dias, lendo os mesmos livros todos os dias, que a nova imagem de mim mesmo começou a se fixar profundamente dentro de mim. Foi essa repetição que começou a substituir o velho paradigma. Eu não entendia isso no começo,
mas intuitivamente sentia que precisava continuar ouvindo. E hoje, olhando para trás, vejo com clareza. Eu estava reprogramando meu subconsciente. E essa reprogramação não acontece por lógica. Você pode entender tudo racionalmente e ainda assim agir como antes. Porque a mente que entende não é a mesma que executa. A sua mente consciente é a que estuda, raciocina, aprende. Mas é a mente subconsciente, onde vive o paradigma, que controla 95% do seu comportamento diário. É por isso que mudar de vida exige mais do que querer. Exige transformação interna. Você precisa substituir o padrão antigo por um novo. E isso só acontece por repetição emocionalizada. Ou seja, você precisa repetir ideias todos os dias, com envolvimento emocional, até que elas se tornem parte de você. Eu vejo isso o tempo todo em pessoas que tentam mudar de carreira, começar um negócio ou construir uma nova realidade financeira. Elas começam animadas, mas em poucos dias se sentem inseguras. Pensam, será que eu consigo? Será que isso é para mim? E em vez de avançar, elas param. Às vezes voltam, às vezes nem começam. E tudo isso porque o paradigma antigo ainda está no comando. E veja bem, não se trata de positividade cega, de dizer frases no espelho e fingir que está tudo bem. Trata-se de desconstruir a estrutura antiga e construir uma nova. Uma estrutura mental que sustente os resultados que você quer viver. Quando eu percebi isso, decidi fazer algo prático. Criei um sistema de estudo em blocos de 10 dias, onde cada lição é repetida, ouvida e sentida durante o período necessário para que a ideia se fixe. Porque foi assim que funcionou comigo. E é assim que funciona com qualquer pessoa. A neurociência já provou isso. A repetição com emoção cria novos caminhos neurais. E com o tempo, esses caminhos se tornam os novos padrões. Se você quer mudar o seu resultado financeiro, precisa mudar o paradigma financeiro. Se quer melhorar seus relacionamentos, precisa mudar o paradigma emocional. O que está do lado de fora é só reflexo. A raiz está sempre dentro, e isso é poderoso demais. Porque significa que você não é um prisioneiro das circunstâncias. Você é o programador da sua própria mente. Pode levar tempo? Sim. Vai exigir consistência? Com certeza. Mas é possível. E mais do que isso, é inevitável se você seguir o processo. Uma vez num seminário, um homem me procurou chorando. Ele tinha 58 anos e disse: Bob, eu estou cansado de começar e parar. Eu não aguento mais viver com esse sentimento de fracasso silencioso. E eu disse: você não fracassou. O que está falhando é a programação que você recebeu, e ela não é você. Você pode mudar isso. Hoje ele é dono de uma empresa que fatura milhões por ano. E não foi sorte. Foi reprogramação. Então, se você sente que está preso em ciclos que se repetem, se percebe que sua vida parece um filme que recomeça sempre no mesmo ponto, saiba que o problema não é o mundo, não é o governo, nem as pessoas ao seu redor. É o paradigma. E a boa notícia é, isso pode ser reescrito. Comece escolhendo uma nova ideia, uma nova imagem, uma nova crença e repita todos os dias, com fé, com foco, com emoção, porque se você fizer isso, chegará um dia em que você vai agir naturalmente como a pessoa que sempre sonhou ser. E quando esse dia chegar, o mundo inteiro vai perceber, porque os resultados não mentem. Mas tudo começa em silêncio, lá dentro, onde ninguém vê. E é aí que a verdadeira transformação acontece. Você não aprendeu isso na escola. Ninguém te ensinou que o universo opera por leis imutáveis. Leis que regem absolutamente tudo, da gravidade à forma como você atrai ou repele dinheiro, oportunidades e pessoas. Essas leis não se importam com sua história, com sua origem ou com sua escolaridade. Elas apenas respondem àquilo que você emite. Tudo é frequência, tudo é energia. Tudo está em movimento constante, inclusive você. O problema é que a maioria das pessoas vive no piloto automático, sem nunca perceber a frequência que estão emitindo. Elas se sentem frustradas, pressionadas,
ansiosas e, como resultado, atraem mais situações que reforçam essas emoções. Isso não é castigo, isso é consequência. É a lei da vibração em ação. E é por isso que muitas vezes parece que quanto mais você se desespera para sair de uma situação, mais preso nela fica. Você já sentiu que tudo na sua vida parecia emperrado? Que por mais que você se esforçasse, tudo parecia dar errado? Já teve dias em que acordou irritado e tudo saiu do controle? O trânsito, o chefe, a conta inesperada? Isso não é coincidência, é sintonia. Você estava vibrando numa frequência desarmônica e o universo apenas te devolveu mais do mesmo. Porque ele sempre responde. Sempre. E isso serve para o lado oposto também. Quando você começa a vibrar em harmonia com aquilo que deseja, as coisas começam a fluir. As pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem. Ideias vêm com clareza. E os problemas que antes pareciam imensos se tornam manejáveis. Às vezes até desaparecem. Porque você mudou de frequência. O grande erro é tentar mudar o mundo lá fora antes de mudar o mundo aqui dentro. Isso é como tentar sintonizar um rádio na estação errada e reclamar que a música não presta. Você precisa mudar a frequência do transmissor, e esse transmissor é você. A ciência já sabe disso. A física quântica comprova que tudo é energia, que o observador influencia o comportamento da realidade. Estudos da Harvard Medical School, por exemplo, mostram que emoções positivas consistentes não apenas melhoram a saúde, mas aumentam a produtividade, a criatividade e a capacidade de tomar decisões eficazes. Mas, mesmo com tantos dados, ainda tem gente que acha que pensar positivo é bobagem, que imaginar a vida que deseja é perda de tempo. Essas pessoas não entendem que a imaginação é uma ferramenta poderosa de alinhamento vibracional. Eu sempre carreguei comigo um pequeno toca-discos portátil. Era ridículo, olhando de fora. Um homem com um aparelho na mão, ouvindo as mesmas palavras todos os dias, mas aquilo me mantinha numa frequência elevada. Eu ouvia Earl Nightingale no carro, no avião, no corredor. Aquela voz era como um ajuste fino no meu estado mental. Enquanto o mundo ao redor desmoronava em preocupações, eu me mantinha centrado. E o mais surpreendente, as respostas vinham, as ideias surgiam. Oportunidades que eu não via antes começavam a aparecer. Eu não estava trabalhando mais, estava apenas operando de outra forma. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas até desejam algo grande, dizem que querem prosperidade, sucesso, liberdade, mas vivem vibrando medo, dúvida, ansiedade. E o universo não responde ao que você diz que quer, ele responde ao que você sente com constância. Você pode escrever 1000 vezes "eu sou rico", mas se todo dia você sente medo de olhar sua conta bancária, adivinha qual frequência está mais forte? É essa que está moldando sua realidade. E não é sobre fingir, não é sobre sorrir quando está arrasado. É sobre treinar seu estado emocional. É sobre se tornar alguém que, mesmo em meio ao caos, consegue manter a vibração alinhada com o que deseja. Isso é domínio. E esse domínio pode ser aprendido. Comece pequeno. Escolha uma emoção para cultivar hoje. Pode ser gratidão. Pode ser entusiasmo. Pode ser calma. E então, mantenha-se nela o máximo que puder. Observe como as coisas ao seu redor reagem. Você vai se surpreender. E se isso parecer difícil no começo, tudo bem. A dificuldade é só um sinal de que você passou tempo demais vibrando o oposto. Mas com prática, consistência e intenção, a sua frequência muda. E quando ela muda, a vida muda também. Porque no fim, não é sobre o quanto você trabalha, é sobre o quanto você está alinhado com aquilo que deseja. O universo responde à sua essência, não à sua aparência. E quando você entende isso, você para de correr e começa a atrair. E nesse ponto você não só triplica seus resultados, você transforma sua realidade inteira, sem forçar, sem se desgastar, apenas se alinhando e permitindo. O que realmente define seus resultados não é o quanto você trabalha, mas o quanto você compreende e aplica as leis invisíveis que regem a sua vida.
Quando você muda a sua autoimagem, reprograma seus paradigmas e passa a vibrar em sintonia com aquilo que deseja, tudo começa a se transformar ao seu redor. Quase como mágica, mas é apenas a ciência da mente funcionando do jeito que sempre funcionou. Se esse conteúdo fez sentido para você, então saiba, você já deu um passo importante. E agora existe um próximo degrau à sua espera. Ele está logo aqui do lado, no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique e continue essa jornada comigo. Você vai subir mais um nível de entendimento e se tornar 1% melhor do que você era antes de começar esse vídeo. Obrigado por estar aqui. Eu te espero lá.